Bom dia, cervejeiros. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tô gravando o vídeo agora de manhã, né? E vai estar disponível lá no YouTube. Vou colocar o link para vocês. Hoje nós vamos desvendar ali, né, a parte do Beer Smith, que fala sobre a adição de sulfato de magnésio na água. Então, a ideia é a seguinte: a gente entender um pouquinho da parte química, né, da dissociação do sal, de como que funciona a dissociação em termos de concentração, falando em ppm, né, que é partes por milhão, e verificar aqui, né, como que o Beer Smith pensa, né, quando você põe um valor aqui, né, por exemplo, se eu colocar 10 gramas de sulfato de magnésio, como ele está pensando, né? Ele raciocina assim, né? 10 gramas de sulfato de magnésio, ele vai te dar 12,3 ppm de magnésio e 48,7 ppm de sulfato, tá? Isso se eu tiver uma abraçagem de 80 litros. Agora vamos imaginar se eu diminuir a abraçagem pela metade. O que acontece? Pela metade, a concentração de magnésio vai para 24,7 e a concentração de sulfato vai para 97,5. Então, o que aconteceu, né, ao diminuir a abraçagem pela metade, mantendo a mesma massa de soluto, né? O que aconteceu? Vamos ver de novo? Ó, 80 litros, 12,3 de magnésio. 40 litros, 24,7. Então vocês percebem, pessoal, que tem uma relação direta aí, né, do volume de cerveja pela concentração de sais, né, em ppm. Mantendo a mesma massa, o que acontece? Se você diminuir o volume de água, você concentra a solução. Se você aumentar o volume de água, você dilui a solução, né, mantendo a mesma massa do soluto. Então tá bom, isso foi só para a gente fazer um esquenta aqui, né? Agora vamos entender como que esse aplicativo ele pensa, né? Por detrás aqui desses números tem um pensamento químico e matemático, e através dele nós vamos tentar tirar uma fórmula, né, para que você possa utilizar ali no seu dia a dia. Uma fórmula rápida, você pode colar na parede essa fórmula ou colocar lá no Excel, na sua planilha de produção, né? Não sei, né? Você vê a melhor maneira. Minha ideia é a seguinte: é eu desvendar as fórmulas do cloreto de cálcio, como eu já fiz no primeiro vídeo, de hidratado, do sulfato de magnésio, depois do bicarbonato de sódio, não é? E por último do cloreto de sódio. Então eu vou desvendar esses sais, né? O que o Beer Smith pensa, né, em questão de fórmulas por trás, né, desses números, para que vocês tenham em mão todas as fórmulas para vocês adicionarem os sais se vocês não querem usar o Beer Smith. Mas se você não quer, você quer fazer ali na mão. Eu gosto muito de fazer na mão as coisas para mexer com o pensamento, né, com o raciocínio. Eu me formei na ETCAP, né, só falando um pouquinho da história, me formei na ETCAP na década de 90, e na época lá era um ótimo colégio aqui em Campinas, formei técnico em Química, e a gente aprendeu muita química, né, e a química de bancada, é o que a gente chama antigamente Química de bancada. Então tudo a gente fazia na bancada e através de cálculos estequiométricos para determinar concentrações, reagente, produto em excesso, reagente em excesso, enfim. Ensino médio técnico me trouxe bastante conhecimento, né, que depois eu acabei aprimorando num nível superior. Mas é isso, cara, eu queria compartilhar essa experiência com vocês, né? E no final de tudo, depois que eu desvendar todas essas fórmulas, eu pretendo montar uma planilha no Excel, uma planilha de adição
né, de sais na água, semelhante a essa daqui. Só que aí eu vou ensinar vocês a montar a planilha também, tá? Vou montar as fórmulas, tudo, e com essas fórmulas vocês vão saber o que está acontecendo, né? Exatamente o que está acontecendo por detrás dessa folha aqui, né? Dessa página, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula aqui sobre sulfato de magnésio heptahidratado. Então, ó, tá aqui o nosso sal, sulfato de magnésio heptahidratado, que é o que o site do Beersmith faz os cálculos através desse sal, né? Ele tem 7 águas de hidratação. Então, como que é a dissociação do sal? É um processo de separação iônica, né? E no caso aqui, das moléculas da água. Então, como é que fica? Por exemplo, como que ele se dissocia? 1 mol, né? O coeficiente aqui é 1. Quando é 1, você não precisa colocar o valor 1. Então, 1 mol de sal produz 1 mol de magnésio, 1 mol de sulfato e 7 mols de água. Então, essa é a dissociação do sal. Isso é importante porque através da quantidade de matéria, que a gente chama de mol, né, a gente vai definir o que? Os ppms logo na sequência. A primeira coisa é a gente ver 1 mol de sulfato de magnésio são quantas gramas, né? Quantas gramas? Peguei a setinha errada, né? Então são quantas gramas? A gente tem que ir lá na tabela periódica, somar o magnésio com enxofre, com 4 oxigênios, com 7 águas, né? Isso tudo vai ter uma massa molecular, né? E a massa molecular da soma das massas atômicas de todos esses átomos, eu já fiz, tá? 246 gramas, né? Se eu tiver 1 mol, é 246 gramas. O que significa isso? 1 mol de moléculas, eu já falei no outro vídeo, são trocentas moléculas. E trocentas moléculas na química, né? Essa é uma unidade que eu criei, né? Trocentos, é para dizer que são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É sextilhões de moléculas, gente, é muita coisa. E tá bem aí dentro do conceito, né? Juntando tantas moléculas assim, sextilhões de moléculas, não é? Talvez não tenha nem tantas estrelas no universo que tem em 1 mol de moléculas, né? Sextilhões, né? Dessa ordem aí. Juntando tudo isso, só para dar 246 gramas, né? Isso prova o quê? Que as moléculas são muito pequenas, né? Muito pequenas, da ordem de angstrom, ou até picômetros, né? É 10 a menos 9, 10 a menos 12, por aí, metros. Então, olha só, 1 mol de magnésio confere o quê? 246 gramas, né, de massa. 1 mol de magnésio, sulfato de magnésio, né, gente? 1 mol de magnésio, na tabela periódica, são 24 gramas, tá? Eu vou pegar na tabela periódica. Eu não estou contando os decimais, ok? Estou deixando os decimais de lado. Aí 1 mol de sulfato, né? 1 enxofre, 4 hidrogênios, desconsidera esses 2 elétrons, que elétron praticamente, a massa do elétron é desconsiderada, né, gente? Que o elétron é cerca de 2.000 vezes mais leve do que o próton. Então 1 mol de sulfato vai dar 96 gramas de sulfato. E 7 mols de água é a mesma coisa que eu multiplicar aí, né? 7 vezes 18, que a massa de 1 mol de água é 18. E 7 vezes 18 é 126 gramas. Então percebam, gente, a massa se conserva, né, na dissociação. Já dizia Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Lavoisier foi decapitado, né? Vocês devem saber a história, né? Na queda da Bastilha, né? Na Revolução Francesa. Ele é o pai da química, né? Considerado o pai da química. Porém,
O que aconteceu com ele? Ele fazia parte lá dos cobradores de impostos do rei. E quando teve a Revolução Francesa, ele foi, né, decapitado, guilhotinado, não é? Então, em homenagem a Lavoisier, aí fica a conservação das massas, né? Se eu somar todas as massas aqui dos produtos dissociados, é igual a massa de reagente. É isso, é a questão de Lavoisier, né? É a primeira lei chamada lei ponderal, lei das massas, né? Então vamos dar sequência aqui, né? Daqui sai todo o pensamento que vai chegar na nossa fórmula mágica para adição de sais. Então, lá no Beer-Smith a gente colocou 80 litros, né? Como se eu fosse fazer 80 litros de breja. E eu adicionei 10 gramas de sulfato de magnésio heptahidratado. Então, vou trabalhar aqui em miligramas primeiro, né? Porque miligramas já vai me jogar direto para ppm, porque ppm, né? Já falei a respeito disso, é partes por milhão, né? E miligramas em 1 litro é ppm, é isso que a gente tem que entender, né? 1 miligrama em 1 litro é 1 ppm, 10 miligramas em 1 litro são 10 ppm. Então, essa é a unidade aí, né, que a gente deve ter guardada, né? A gente deve ter como base. Então, muito bem, ó, eu pus 10 gramas, 10 mil miligramas, né, transformando para miligramas, de sulfato de sódio heptahidratado. Quantas miligramas vai me dar de magnésio, né? Isso daqui é uma regra de 3 de proporção simples, né, gente? Quem falava muito sobre isso, né, era um, digamos assim, não era um parceiro de Lavoisier, mas ele trabalhava ali nas pesquisas, né, na mesma época, né? Era o Prost, né? Prost falava que que as proporções sempre são constantes na química, né? Lavoisier fala que as massas se conservam, né, reagente e produto. E Prost trabalhava nessa questão de proporção, né? Então eu falo muito isso para os meus alunos. Quando eu cheguei em Prost, para eles não esquecerem, eu falei, quem falou isso mesmo? Prost. Do que? Proporção, né? As proporções constantes. Então basta, né, gente, a gente colocar um X aqui, né? Ó, dá 10.000 vezes 24 dividido por 246. É assim que a gente faz a regrinha de 3, né? A gente falava antigamente regrinha de 3. E no caso aqui dá 975 miligramas, tá? Ok? 975 miligramas de magnésio. Uma coisa importante quando você faz a estequiometria, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Estequiometria é o estudo aí das massas, né, e das proporções de reagentes, produtos em reações químicas. O importante é o quê? O importante aqui é sempre colocar as coisas uma alinhada com a outra, né? Eu falo isso também com meus alunos, eles fazem uma salada, coloca 975 aqui na esquina, 10.000 aqui em cima, embaixo. Eu falei, mas como você consegue fazer a relação de proporção se você não mantém uma ordem, né? Então manter a ordem é importante, né? Aqui no sulfato vai nos dar 3.902 miligramas de sulfato, tá? Aqui deixa embaixo de sulfato. E por último, água, que não importa muito agora, mas a água, é bom saber que tem a água, por quê? Porque se você achar que ele não é hidratado, vai dar totalmente outros cálculos, né? Aí você vai estar colocando sal, achando que não é hidratado, e na verdade você está pondo menos sal, menos magnésio, menos sulfato. Então isso é muito importante. Então tá aqui, ó. Se você somar todas essas miligramas, vai dar 10.000. Eu somei e deu 9.999. É uma questão de aproximação que eu vou deixar de lado nesse momento, ok? Isso tudo para 80 litros, não é, gente? Ó, 80 litros. Então presta atenção. Se a gente for lá no Beer-Smith, eu vou pegar o sulfato, está dando 3.902 miligramas. E eu olho aqui, ó, o sulfato está dando 48,7. Então está errado o cálculo? Não, o cálculo não está errado porque eu não terminei ainda, né?
Isso são de 80 litros, mas o Beersmith, ele é esperto, ele pensa para quem? Para um volume de 1 litro só, né? Então, volume de 1 litro, se eu fosse jogar 10 gramas de sulfato heptahidratado, são 10 mil miligramas. Para 1 litro, eu já posso falar ppm agora. Eu saio de miligramas e entro para ppm. Como? Eu divido 10 mil por 80, né? Eu quero saber em 1 litro. Então, eu divido 10 mil por 80, deu 125 ppm. Então, olha só que interessante. Ao pôr 10 gramas de sulfato, na verdade, você está pondo 125 ppm de sulfato. Tá? E quanto de magnésio? Basta você dividir 975 também por 80 para dar por 1 litro. 12,19. 12,19 o quê? ppm, porque agora estamos para 1 litro. Olha só, ppm. E, dando sequência aqui, quantos ppm de sulfato? 12,19 de magnésio. Eu acho que eu falei sulfato, né, gente? É magnésio. Vão vendo as possíveis correções aí, porque eu estou gravando e às vezes eu falo, inverto as coisas aqui, mas é embaixo do magnésio, tá vendo? É importante colocar uma coisa embaixo da outra. Então é 12,19 ppm de magnésio. E quanto de sulfato? 39,02 dividido por 80. Né, pelo volume total, eu vou ter um volume de 1 litro, eu tenho 48,78. 48,78 o quê? ppm de sulfato. Né, sulfato. E a água eu vou deixar de lado. Não, vamos fazer da água também, para a gente somar os ppm e ver se volta, né? 51,22 dividido por 80. Eu tenho 64, digamos assim, ppm, partes por milhão de água na água. Isso acaba sendo uma redundância, né? Mas tudo bem, é só para uma questão de cálculo. Aí vou somar tudo, 64 mais 48,78 mais 12,19, eu cheguei em 124,995, que é 125. Está batendo com proporção, né? Agora eu vou olhar, né? Minha curiosidade é ver se o cálculo está de acordo lá com o Beersmith. Então, eu coloquei 1 litro, 10 gramas, deu 12,19 ppm de magnésio. Vamos lá. Magnésio, 12,3, né? Deu 12,3. Meu cálculo deu quanto mesmo? Meu cálculo deu 12,2. Essas aproximações com certeza são do quê? Das massas atômicas. Né? Aqui eu estou considerando sem nenhuma casa decimal, e lógico, a gente tem que pegar os isótopos mais estáveis, né? Ou seja, pegar os decimais de tudo. Né? Então o site, como ele é mais preciso, ele pega tudo certinho, né? Bem preciso e exato. Mas está dentro, né? 12,2 para 12,3, certo, pessoal? Ó, 12,3 e lá 12,2. Sulfato 48,7. E o nosso está dando sulfato 48,8. Percebam então que está bem coerente. Ok, legal. Estou aprendendo um pouquinho de química, mas me manda logo essa fórmula. O interessante mesmo é ter a fórmula para eu adicionar os sais. Então agora, gente, eu vou fazer uma análise dimensional, né? Vou fazer bastante isso. Para quê? Para chegar na fórmula para ser utilizada. Isso que nós queremos, né? Então vou dar um break aqui e vou jogar a fórmula aqui para vocês, mas é interessante a gente ver de onde sai tudo, né? Esse que é o X da questão. Então, pessoal, chegamos nos finalmente agora, né? Vamos lá, já fiz aqui, já montei a fórmula. Então, como ela ficou? Ela ficou o seguinte, deixa eu só passar um traço aqui para separar o numerador do denominador. Aqui, bonitinho. Essa é a primeira fórmula. Na primeira fórmula, a massa de sal ela é correspondente a quem? Ao ppm de sulfato que você quer,
vezes a massa molecular do sal, sulfato de magnésio heptahidratado, vezes o volume de breja que você está estimando. Tudo isso dividido pela massa atômica aí do íon, né? Soma das massas atômicas aí dos átomos presentes no íon sulfato, vezes 1000. O 1000 aí eles ajuda a gente a transformar tudo em gramas, tá? Essa é a fórmula aberta. A fórmula fechada, a formulinha mágica é essa daqui, né? Como eu tenho a massa molecular do sal e a massa atômica aqui do íon constante, não muda nunca, né? Não é? Porque eu tenho aquele número de átomos ali de elementos fixos, então vai ser sempre a mesma. E o 1000 aqui, eu posso pegar esses três valores aqui e transformar numa constante. E a constante é essa daqui, 0,0256, tá? Então a gente chegou aqui numa fórmula final. Nossa fórmula final para determinar a massa de sulfato de magnésio heptahidratado, né, numa determinada concentração em ppm de sulfato que você requer, vai ser essa daqui. Nós vamos testar a fórmula e vamos ver se vai dar certo. Não é isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou. Vamos abrir o Biosmith. A gente já fez uma estimativa aqui, né? 80 litros, não é isso? 80 litros, olha o Biosmith. Hoje o negócio não tá bom aqui na internet. Vou dar um pause aqui, que assim que abrir, não tá abrindo. Abriu. Vou procurar lá onde está o controle da água. Deixa eu abrir aqui uma receita. Ah, não é aqui. Perfil da água. Perfil da água. Está aqui. Então a gente tinha proposto colocar. Eu vou tirar aqui o cloreto de cálcio, foi de uma outra aula, né? A gente tinha proposto colocar 10 gramas de sulfato, não é? Em 80 litros de água. Isso tinha nos dado aqui uma concentração em ppm de sulfato de 48,7. Então é isso que eu vou pôr aqui na fórmula. 48,7 ppm, tá? Vou multiplicar por esse fator, que é o 0,00256, e vezes o volume de breja, que no caso a gente está estimando 80 litros. E vamos ver quanto que vai dar essa conta, né? Vamos fazer aqui na calculadora rapidinho para ver quanto que vai dar. Então, o nosso valor deu 9,97 o quê? Gramas. Está batendo com os valores aqui 10 gramas, né? Aproximando para 10 gramas. Como eu já disse, essa questão de aproximação tem a ver com as vírgulas, né? Que eu não considero aqui nas massas atômicas para essa explicação. Então, 9,97 gramas está de acordo, não é? Muito bem, então se eu quiser colocar 48,7 ppm de sulfato, eu já sai através dessa fórmula aqui quantas gramas de sulfato de magnésio tem que pesar. Mas isso corresponde a quanto de magnésio? Né? Vamos ver a quanto de magnésio corresponde olhando o Biosmith. Olhando o Biosmith eu vejo que corresponde a 12,3, não é? ppm de magnésio. Então qual será essa constante? Para eu tirar uma constante aqui de concentração, eu vou colocar aqui concentração de sulfato dividido pela concentração de magnésio, ver qual é esse número que regula isso daqui, né? Já que ele está em proporções diretas, estequiométricas, esse valor vai regular as duas concentrações. Se eu obter o SO4, na hora eu já obtenho também através dessa constante que a gente vai tirar daqui, né? Vamos ver. Se eu dividir aqui 48,7 por 12,3, eu tenho uma constante de 3,96, tá? Vamos ver se funciona, não é? 3,96 aqui no nosso cálculo.
48,7, não é? Se eu dividir por 3,96, 48,7 dividido por 3,96 vai dar 12,3. Então a constante funciona, né? Estamos em proporções aí estequiométricas. Eu só vou deixar marcado aqui essa formulinha da constante para que vocês também tenham como transformar, né? Porque quando você põe sulfato, automaticamente você está pondo o magnésio, né? Então, se eu quero regular através de sulfato de magnésio, você já vai saber quanto de magnésio está entrando também na sua água. Então, essa daqui é a constante, né? 3,96 é o que ajuda a gente a transformar as concentrações. Como assim? Né? Por exemplo, eu já determinei a concentração de sulfato que eu queria, não é? E agora eu tenho a concentração correspondente de magnésio. Para quem ainda não está entendendo, é o seguinte: basta você colocar o magnésio, né, a concentração de magnésio como incógnita. Eu vou pôr aqui, deixa eu puxar para cá. Então, magnésio é minha incógnita, né? O sulfato, eu vou pegar isso tudo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ó, magnésio é minha incógnita. Se ele é minha incógnita, eu tenho sulfato como meu numerador do outro lado da equação e tenho o 3,96 dividindo esse numerador, ou seja, ele é o denominador. É isso, pessoal? Então, um sinalzinho de igual aqui para ajudar. Ctrl C, Ctrl V. Separar os dois termos aqui da equação. Pronto. Se eu quero a porcentagem não, ppm de magnésio, basta eu pegar o ppm que eu acabei, né, de fazer uma conta com ele, ou seja, eu coloquei aqui 48,7 e dividir por 3,96 e você vai ver que você vai chegar no valor do ppm de magnésio, que no caso aqui vai dar 12,3. Confiram aí depois. Eu já conferi, deu certo, tá? Tudo certinho. É isso aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado. Ela foi extensa novamente, mas eu quis introduzir a parte química primeiro, para depois colocar a fórmula, né? Acho que é assim que acontece o aprendizado. Beleza? Forte abraço para todos, boas brejas e tamo junto aí.